Com as bênçãos de Deus, damos início à 27ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Dr. Alexandre Amaral fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Solicito ao vereador Eduardo da Delegacia fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Leitura recebida do Executivo. Solicito ao secretário, vereador Eduardo da Delegacia, que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 4, 453, 2013, DVSA, alumínio, 26 de agosto de 2013. Sentir, senhor presidente. Em atenção ao requerimento 256, 2013, de autoria do vereador Augusto Canto, vimos a informar o que segue conforme requerido. Item 1. O Executivo pretende conceder abono emergencial aos servidores? Estaremos realizando no final desse segundo quadrimestre, através do Departamento Municipal de Finanças, um levantamento que nos informará a possibilidade e viabilidade financeira desta administração em conceder abono emergencial até o final do corrente exercício. 2. Caso positivo, quando será concedido, prejudicada. 3. Caso negativo. 3. Ainda se positivo, qual será o valor? Também prejudicada, respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 4, 454, 2013, DVSA, alumínio, 26 de agosto de 2013. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 257, 2013, de autoria do vereador Renatinho Tanabe, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Está ativo o Sistema de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU. O município está habilitado a realizar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, conforme portaria 3015 de 26 de 12 de 2012, mas não está ativo desde o mês de junho de 2013. 2. Se sim, o município já está recebendo recursos mensalmente do governo federal, Ministério da Saúde, para ajudar a manutenção do referido sistema. O valor de repasse, conforme a portaria, é de R$ 12.500 mensais, o que não é suficiente para manter um quadro de profissionais, mais manutenção e despesas com a unidade. Além disso, existe um débito para com o município de R$ 125 mil, referente ao período de 10 meses do exercício 2012. Portanto, comunicamos ao governo federal, bem como a regulagem do SAMU regional, a paralisação temporária do serviço no município. Estamos atendendo serviços de urgência com o efetivo do pronto atendimento e equipamentos do mesmo. 3. Se não, porque ainda não foi implantado, prejudicado, respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Lido, senhor presidente. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de emenda à Lei Orgânica número 3/2013, que acrescenta o inciso 4 no artigo 138 da Lei Orgânica do município. Anuncio o recebimento do projeto de resolução 22/2013, que dispõe sobre reabertura da Comissão Especial de Estudos criada pela Resolução 325/2013, de 21/2/2013. Anuncio o recebimento do projeto de resolução 24/2013, que dispõe sobre alteração na Resolução 97/97, de 12/3/1997, regimento interno. Anuncio o recebimento da moção número 15/2013, de aplauso ao vereador José Carlos Camargo, da Câmara Municipal de São Roque. Solicito ao secretário, vereador Eduardo da Delegacia, que faça a leitura dos requerimentos recebidos dos senhores vereadores. Solicito ao secretário, vereador Eduardo da Delegacia, que faça a leitura das indicações recebidas dos senhores vereadores. Indicação 117/2013. Solicita cobertura da pista de skate Darcy Rosa, instalada na rua Pernambuco, Vila Pedágio, Geraldo Atleta, vereador. Indicação 118/2013. Solicita a construção de centro de atividades contendo campo de areia na Vila Brasilina, Geraldo Atleta, vereador. Indicação 119/2013. Solicita reparar e revitalizar a pista de caminhada João Lopes de Meira, Geraldo Atleta, vereador. Indicação 120/2013. Solicita implantar calçadas para pedestres nas margens da Rua dos Carvalhos, Rua dos Jacarandás, Rua Antônio Russo, Rua dos Cambarás, Rua Alberto Bertelli, Rua José Jovino, Rua dos Ipês, Rua José Jovino da Silva e Rua Antônio Jacinto, todos no Jardim Olidel, Geraldo Atleta, vereador.
Indicação 121/2013, solicita pavimentar as ruas do bairro Areia Branca, Geraldo Atleta Vereador. Indicação 122/2013, solicita pavimentar a estrada municipal Horácio Ourenço até a divisa com o município de Marinque, Geraldo Atleta Vereador. Lido, senhor presidente. Leitura do expediente recebido e versos. Solicita vereador Eduardo da Delegacia que faça a leitura do ofício da CPFL Piratininga. CPFL Piratininga, carta de número 130.11.655, DC, DPCP. Campinas, 7 de agosto de 2013. Excelentíssimo senhor, pelo presente CPFL Piratininga, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência informar que encaminhamos à Prefeitura e autarquias do município, requerendo que sejam incluídas na Lei Orçamentária Anual os valores decorrentes do consumo de energia elétrica, de outras obrigações contratuais e convênios mantidos com a CPFL Piratininga, conforme determina a legislação vigente, no sentido de provisionar recursos para seus respectivos pagamentos. Deverão ser considerados também os impactos das ligações de novas unidades consumidoras de próprios públicos, de unidades de serviços públicos, bombas d'água e esgoto, do aumento do consumo de energia elétrica e dos custos com a elaboração do projeto, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública. Conforme correspondências anteriores, destacamos ainda, com base no artigo 218 da Resolução Normativa 414 da ANEEL, de 9 de setembro de 2009, ocorrerá até o prazo máximo de janeiro de 2014 a transferência dos ativos de iluminação pública à pessoa jurídica de direito público, que será responsável pelos serviços de elaboração de projeto, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública. Sendo assim, necessário se faz também a inclusão das estimativas desses novos custos. Considerando o exposto acima, e no aguardo de manifestação da municipalidade representada pelo chefe do Poder Executivo, informamos que o nosso gerente de negócios, Maria Cristina Carli, telefone aqui declarado, está à disposição de Vossa Senhoria para esclarecimentos adicionais que fizerem necessários. Atenciosamente, Devanir Mantoani Júnior, Gerência de Relacionamento do Poder Público e Grupo A, ao excelentíssimo senhor presidente Eduardo Bosco, da Câmara Municipal de Alumínio. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Caso não haja nenhum colega inscrito no tema livre, solicito seja o seu primeiro intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suspender o intervalo regimental. Temos inscrito à tribuna livre o senhor Écio Ricardo de Abreu com o tema Políticas Públicas. Senhor presidente, boa noite a todos. Antes de começar a contagem do meu tempo, gostaria aqui só de elencar. Estou assim, de blazer, não é por questão social, é por questão de frio, que as blusas estão meio difíceis de comprar hoje em dia, viu, gente? O salário está baixo. Bom, em primeiro lugar, falar sobre políticas públicas, né? Não é muito o meu tema, mas consta na atual situação que o sindicato e os servidores se encontram. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por me dar a condição de estar aqui. Agradecer também, em nome do presidente, agradeço os outros vereadores. Agradeço também os companheiros José Arnaldo, o Minico, o Rogério, o Lero, que não pode estar presente, que são diretores. Agradecer também ao professor Roberto, Vanderlei Carvalho, Vande, né? E se tem alguns professores aí. Digamos sobre servidores, sobre a questão da ação que foi promovida pela Prefeitura Municipal de Alumínio, que é a ADIM, a ação de inconstitucionalidade sobre a lei do plano de carreira dos servidores públicos, da área da educação. Eu queria ter a presença de muitos professores, mas no momento acredito que não se encontram impossibilitados. Bom, estamos em nosso momento de alegrias. Comemorar a vitória em relação à constitucionalidade da lei do plano de carreira dos profissionais da educação. A administração atual fez o que fez e acabou dando tiro no pé.
porque inconstitucional está sendo as atitudes tomadas pela atual administração, suspendendo direitos adquiridos ao longo dos anos pelos servidores e até mesmo tirando o que eles mesmos concederam. Muitas coisas concedidas aos servidores foi a atual administração em outras épocas. É triste em saber que a eles foi confiado o voto. E nos deparamos com uma enorme decepção. Isto já desde o início do mandato. E aí pergunto, se os primeiros meses do primeiro ano de administração foram assim, como serão os outros anos? De uma coisa, companheiras e companheiras, podem ter certeza, não deixaremos que essas atitudes perdurem por todo o período dessa administração. Estaremos agindo de todas as formas possíveis, protocolando documentos, cobrando e movendo ações, sejam elas trabalhistas ou civis. Tempo atrás estive em contato com alguns servidores e tomei conhecimento que muitos deles, em função da falta do reajuste, tanto da administração passada como da atual administração, que é um direito previsto na Constituição, me deparei com alguns servidores que são obrigados a fazer bicos. E é inadmissível. O direito está garantido na própria Constituição. E temos lei municipal, que dá esse direito. Agora a prefeitura alega, a receita caiu. E toda vez eles informam que a receita caiu em 10%. Mas provaram totalmente ao contrário para nós. A folha de pagamento hoje se encontra em 45%. Tá? Fecharam o segundo quadrimestre agora, que é absurdo, dizendo que está em 49%. Sendo que nem o mês de agosto não se fechou ainda. E a prefeitura ela está em atraso 2 ou 3 meses, se eu não me engano, para fechamento de quadrimestre. Então, o que foi publicado isso aqui é uma falta de respeito com coisas oficiais. É uma falta de respeito, porque já lançaram o segundo quadrimestre. Termina domingo o segundo quadrimestre. Como é que já podem elencar o que está sendo gasto com folha de pagamento? No entanto, por que está sendo gasto tanto com folha de pagamento? Vai de encontro ao que já está sendo acionado na Justiça, a questão das portarias, nomeações, cargos de comissão. Se você não tem receita para poder manter uma folha de pagamento, não se faz contratações, não se nomeia ninguém. Agora, estamos fazendo reaproveitamento. Reaproveitamento. Fala-se em questões aqui de que a pessoa tem que ter qualificação, mas nenhum deles tem. A maioria que está sendo qualificada através de portaria não tem qualificação. Então eu peço a essa casa para que podemos depois sentar e elencar esses pontos para poder fazer uns questionamentos em relação a essa situação. Dá uma parte? Pois não. Só para informação do sindicato, já existe aqui na Câmara Municipal 2 CPIs instaladas, uma referente aos cargos de comissão e outra referente à portaria. Então todas essas informações que o senhor gostaria de ter vai ser juntada nas comissões e depois a gente passa para o sindicato. Inclusive a gente convida o sindicato a participar com a gente das audiências. Sim, eu agradeço. Inclusive estão falando que nós estamos com ações, o sindicato já está com ações com relação a isso. Nós não podemos deixar que isso continue acontecendo. O servidor que está ali há mais de 20 anos trabalhando, ele está sendo prejudicado. Tem que sair da sua casa, sair do serviço às 16 horas, às 16h30 ele tem que pegar um outro serviço para complementação da sua renda familiar, para poder dar com muita dignidade, um pouco só de conforto aos seus familiares. Então é um absurdo, as atitudes estão sendo tomadas atualmente pela atual administração. Não aceitamos e não vamos aceitar. Estaremos agindo e tomando as atitudes cabíveis e necessárias, se necessário for. Não vamos medir esforço nenhum. Porém, eu quero deixar aqui também, os professores não se encontram, apesar dos pesares, né? Aqui nós podemos elencar questões sobre contratação, assessor de gabinete. Bom, pelo que eu conheço a prefeitura, há 20 anos que estou lá, a prefeitura só tem um gabinete, que acredito eu que todo mundo sabe que é o gabinete do prefeito. Não existem outros gabinetes, mas existem
31 cargos, 34 cargos de assessor de gabinete. Assessor de gabinete 1, assessor de gabinete 2 e assessor de gabinete 3. Assessor de gabinete 1 são 14 cargos, com o salário de R$ 3.321,91, totalizando R$ 46.506,74 por mês, sem encargos. Sem encargos. Temos 7 assessores de gabinete 2, com salário de R$ 3.189,06, totalizando R$ 22.323,42 por mês. 13 assessores de gabinete 3, R$ 1.651,32, R$ 21.467,16 por mês, sem encargos, gente. Totalizando no mês R$ 90.297,32. Se colocarmos encargos aqui, esse valor é o nosso reajuste do ano passado. Essa despesa aqui era o nosso reajuste, a despesa que teria em salário, sem encargos. Não daria 90 mil, daria 89 mil reais, se não me falha a memória. E por que não foi concedido? A administração passada, não sei. Porém, agora também não foi concedido. Mas as contratações estão sendo feitas aleatoriamente. Muitas portarias, muitas nomeações, cargos em comissão, pessoas que se dizem qualificadas, mas não foi apresentado nenhum documento que realmente a qualifique para tal função. Então, quer dizer, o servidor que está ali há 20 anos contribuindo com o município, trabalhando, se dedicando, os valores deles estão lá embaixo. Estão lá embaixo. E ainda chega no começo do ano, tira todos os direitos que foram adquiridos. Por que foi dado com a inconstitucionalidade da lei? Muitos aqui não sabem. Disseram que essa casa aqui tinha aprovado um projeto, uma lei, aonde o impacto financeiro que veio da administração era fictício. Era uma peça sem eira e nem beira. Foi dado, agora no dia 26, a constitucionalidade da lei do plano de carreira dos profissionais da educação e magistério do município de Alumínio. Então, de uma certa forma, esta determinação, essa sentença, determina a obrigatoriedade que a prefeitura tem em pagar aquilo que deixou de pagar. E isto, se não acontecer por vias normais, pela determinação da sentença, estaremos aí acionando judicialmente. Estaremos juntamente de novo com os professores para tomar as atitudes cabíveis. E com relação ao TRT, se tiver algum professor, ou se tiver alguém online, nós, com relação ao TRT, o que acontece? Nós estaremos, após o acórdão, estaremos protocolando no TRT esse acordo do TJ para que o andamento do julgamento da greve, sendo ela legal ou ilegal, que a gente dê esse empurrão para que a gente consiga. Que com certeza o TRT ele não fez nenhum julgamento em função da inconstitucionalidade da lei que estava sob júdice. Porém, nesse momento, como nós foi dado como constitucional pelo TJ, nós agora temos a certeza, a nossa greve foi legal, foi dentro de todas as legalidades possíveis. Estatuto, lei de greve, enfim. Nós tivemos a legalidade. Só iremos aguardar, acredito eu, em torno mais ou menos de uns 30 dias ou 40 dias estaremos tendo esse posicionamento. O qual também a prefeitura terá a incumbência de pagar os dias trabalhados pelos servidores públicos. Tá? Não sei o meu tempo. Tá. Ô Écio, uma parte. Pois não. Na verdade, eu acho que a conduta está bem correta mesmo da questão de acionar o judiciário. Mas uma curiosidade que eu tenho, eu me recordo que uma vez eu tive, acompanhei lá vocês numa audiência lá no TRT, sobre o dissídio, salvo engano, de 2012 ou 2011, não sei se 12, né, 12. Que foi suscitado o dissídio. Você saberia dizer o resultado desse julgamento, se já transitou?
que eu não tive conhecimento disso aí, só para efeito de curiosidade, já que o senhor tem esse tempo aí. Olha, no momento, como nós tivemos no início do ano a substituição do nosso jurídico, em questões particulares, logo de início o doutor João Mário já assumiu o posto com o encargo desses cortes que a prefeitura, a administração atual, ela suspendeu. Então foi uma demanda muito grande, visto que o doutor João Mário, ele já se encontrava com vários compromissos. Então essa situação realmente eu não posso passar nenhuma informação que eu desconheço, porque tem um outro porém também, que tudo hoje é eletronicamente, né? E quem tem acesso, o senhor tem conhecimento, são só os advogados. Então eu não poderia estar passando uma informação, se qualquer coisa eu vier a falar para o senhor, eu estaria passando uma informação evasiva, tá? Mas se posteriormente o senhor me conceder o tempo, eu posso lhe trazer depois qualquer informação, tá? Não que nós estejamos deixando a situação, muito pelo contrário. A justiça, a gente está no aguardo de decisões de outros processos. E o doutor, como advogado, sabe quanto se perdura o tempo para a decisão. Não tenho conhecimento jurídico. O senhor é nato nessa área, o senhor foi jurídico do nosso sindicato, o senhor sabe muito bem o quanto as dificuldades nós encontramos, não só nesse aspecto, mas em outros. E diante disso nós estaremos sim frente à situação para poder trazer essa resposta para o senhor. E quanto a essa decisão agora a última greve, nós temos a certeza que sairemos vitoriosos aí pelo o que foi dito pelo desembargador. Bom, uma outra situação que eu gostaria de pedir um apoio aqui desta casa é sobre todas as ações que nós temos em relação à atual administração, tá? Que, com todo o respeito a toda a edilidade aqui, eu gostaria de encarecidamente fazer um pedido, porque os senhores foram eleitos pela população de Alumínio, e nessa população também se contém servidores públicos municipais e seus familiares, que em função dos direitos dos servidores, que esta casa deixe a questão partidária e atue como vereador, buscando os direitos, não ficarem divididos no sentido que se diz servidor público, porque o servidor público é que carrega este município. Então eu acredito piamente, como eu sou servidor, eu acho que merecemos o respeito. Eu agradeço imensamente a colaboração de todos. Boa noite. Lorde, presidente. Pois não, vereador. Nos termos do regimento, eu peço uso da palavra. 10 minutos, vereador. Uma parte. Primeiramente, parabenizar aí as palavras do Pepino, presidente do Sindicato de Servidores Municipais. E o que ele expressou aí foi o resultado de uma ação de inconstitucionalidade, na qual a Câmara acabou citada aí como parte. E teve no dia 26 lá, o corpo jurídico da Câmara lá, apresentado pelo doutor Nizinho, que está aqui do meu lado, José Augusto, e o Gaspar, o Nizinho fez lá a sustentação oral, falou aos desembargadores a respeito do processo, e o resultado foi que eles entenderam que a lei era constitucional e os votos foram por unanimidade. Não me recordo o número de votos. 11, 9. Todos os desembargadores votaram pela constitucionalidade da lei. Em nenhum momento que nós estivemos aqui, nós chegamos a acreditar que a lei pudesse ser inconstitucional. Mesmo porque a iniciativa que teve o Poder Executivo naquela ocasião foi de falar que não tinha orçamento, e já tinham decisões nesse sentido, que a queda de arrecadação não se constitui elemento de inconstitucionalidade para a lei. Fizeram uma manobra jurídica, conseguiram uma liminar, os professores se mantiveram em greve por quase um mês,
muitos contando com aquele benefício do plano de carreira. Alguns falavam que a diferença daquilo que eles estudaram e recebiam, tinham investido na compra de um apartamento, outros na compra de um carro, e outros para qualquer benfeitoria. Aquilo fazia parte do salário deles, e eles foi retirado. Por que isso? Para não atingir o índice de folha de pagamento. Daí, em detrimento, nesse período em que vigorou a liminar, houve diversas contratações, como bem salientou o Écio. Diversas contratações, quer por comissão, quer por portaria. O servidor é quem serve, né, no município. E como que a gente espera ser recebido por alguém que vai nos servir e está descontente? Como a gente espera saber que a pessoa está 2 anos sem receber reajuste salarial, que não tem um plano distinto de carreira no geral, que tem a dos professores, que não tem um vale alimentação e que tem um salário defasado em relação a tudo que se tinha no município? Salvo engano, pessoas em outrora abandonaram emprego na CBA para ingressar no serviço público concursado da prefeitura, porque compensava trabalhar a prefeitura. E hoje, se você for comparar, é menos da metade a diferença. Então a gente tem que ter esse olhar para o servidor, principalmente porque foi bem dito aqui, tem muito servidor que é eleitor do município de Alumínio e certamente votou em alguns dos vereadores que aqui estão, se não em todos, né, se dividido. Então, nós temos que ter esse olhar para os servidores e lembrar que a gente não está aqui questionando a técnica ou a falta de técnica desse ou daquele servidor. A questão é que num momento como esse, em que se alega um aumento de folha de pagamento, uma queda de arrecadação, não era o momento de ter o número de contratações que a prefeitura está tendo, que são grandes, e o número de portarias maior ainda. A portaria é um erro tão grosseiro, porque ele fere a técnica do concurso público, daquela pessoa que estuda, se prepara e quer ingressar no serviço público através de uma qualificação comprovada, que é a prova. Aliás, quase sempre comprovada, porque o nosso município tem um histórico de concursos fraudulentos, inclusive um sob investigação. Mas vamos esquecer a má-fé e vamos pensar na boa-fé. A pessoa estuda e quer prestar um concurso público. Então a pessoa está lá num cargo e de repente passam ela para um outro cargo, demonstrando em ato administrativo do prefeito que requer um escriturário a mais, 2 motoristas a mais, e a pessoa que está aqui fora esperando a oportunidade de entrar no concurso público vê isso frustrado. Porque a partir do momento que o prefeito faz uma portaria designando a pessoa de uma função para outra, é o reconhecimento por ele formal e escrito de que ele necessita daquela mão de obra específica. E se ele necessita dessa mão de obra específica, a técnica correta, adequada e legal é a do concurso público. Daí porque nós abrimos uma comissão para ver quantas são essas portarias em desvio de função. Nós vamos levantar esse número de portarias e quem são os cargos. Óbvio que isso não é uma comissão fácil de se tocar, porque você acaba desagradando um número sem fim de pessoas também. Que vão falar, bom, para mim está tendo um benefício. Eu trabalhava em tal área, vou trabalhar em outra e tem um ganho aí de 200, 300 reais de diferença. Então a gente tem que também ter o pé no chão na hora de tocar essas comissões, sabendo que vão ter algumas resistências aos vereadores aí. Os cargos em comissão, que nós lembramos aqui, o número de cargos são de lei vigente da época do prefeito Jacó. A lei que o prefeito atual utiliza é exatamente a do prefeito Jacó. Ele não fez uma reestrutura administrativa quando ele assumiu. Certamente também é uma manobra política, porque sabe que poderia enfrentar emendas aqui de vereadores que não são da base dele, especificando. Nós fizemos esse pedido ao Ministério Público. Só que é o número de cargos que ele tem. Nós já denunciamos isso também ao Ministério Público e também tem uma CPI aberta dos cargos de comissão. Porque na época que foi votado o último projeto, quem estava aqui como vereador lembra, que ele foi votado a toque de caixa, porque teve a determinação da exoneração dos cargos. O projeto chegou numa semana e foi votado na mesma semana para que pudesse voltar servidor. E já naquela época o corpo jurídico da Câmara já falou, não tem aqui as especificações do que cada cargo tem, o grau técnico que a pessoa vai ocupar. E os cargos hoje aqui são quase todos de livre provimento. Não se exige, por exemplo, de um profissional que vá atuar no departamento de esporte do servidor, que ele tenha formação com CREF. Ao passo que não se exige quem esteja na administração tenha um curso em administração.
Então, era importante que o prefeito olhasse para isso e refizesse a estrutura administrativa dali e visse o que ele precisa, através da contagem das portarias que fez, e fizesse um novo concurso. Porque se passou uma pessoa que é do serviço geral para motorista, é porque ele precisa de um motorista. Precisa de um motorista que faça o concurso, então. Então, nós esperamos aí que o prefeito municipal olhe com carinho para o servidor. Eu tenho certeza que ele sabe que boa parte dos votos dele vieram do servidor, que já estavam descontentes com o prefeito anterior, que tinha massacrado a classe, mas só que eles simplesmente, nessa eleição, trocaram de algoz, é a impressão que eu tenho. Só trocaram o algoz. Eles tinham a esperança de que dias melhores viriam. Esses dias não chegam nunca, porque são 2 anos sem reajuste salarial. 2 anos sem reajuste salarial. E a classe patronal costuma fazer isso com os empregados, que é aquele olhar de cima para baixo, sem imaginar o que é o dia a dia de uma pessoa, num país que fala que a inflação está contida e a gente sabe que estava. Antes de começar aqui, eu falava que ontem no plantão, antes eu passei numa conveniência, eu comprei um gibão, eu fui levar para lá uma água, o gibão é R$1,50. O que se compra nesse país com R$1 hoje? Mais nada. Então, a inflação existe, ela está escondida aí, tem muita perda salarial, e tem gente aí que está com salário que não é nem de fome na prefeitura do município de Alumínio. Já passou disso. Está tendo que dobrar turno aí, está tendo que lonar caminhão depois que termina o serviço, para poder colocar comida dentro de casa. Não é para conforto, não é para passear, não é para cultura, não é para ir no cinema, não é nem pegar ônibus porque está vindo a pé para o serviço, para poder comer. Então a gente queria que o prefeito olhasse aí para toda a classe de servidor e olhasse também agora, principalmente para a legalidade das leis da qual ele não tem a liminar e que as faça cumprir. Porque ele fez um juramento aqui, sentado, acho que nessa cadeira onde eu estou, uma do lado, de que ele ia fielmente cumprir o seu mandato, respeitando a lei. E ele não está respeitando a lei. São só essas minhas palavras. Nada mais havendo tratante na presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 5 minutos com a seguinte ordem do dia. Projeto de resolução 22/2013, moção 15/2013, requerimento 270/2013, 271/2013 e 272/2013. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Com as bênçãos de Deus, damos início à 24ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Dr. Alexandre Amaral a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. Salmos 7. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 21. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. Solicito ao secretário, aos vereadores que registrem suas presenças. Discussão única do projeto de resolução 22/2013, que dispõe sobre a reabertura da Comissão Especial de Estudos criada pela resolução 325/2013, de 21/2/2013. Solicito ao secretário vereador da delegacia que faça a leitura do projeto de resolução 22/2013. Projeto de resolução 22/2013 dispõe sobre a reabertura da Comissão Especial de Estudos criada pela resolução 325/2013, de 21/2/2013. Câmara Municipal de Alumínio resolve. Fica reaberta a Comissão Especial de Estudos criada pela resolução 325/2013, de 21/2/2013, com a finalidade de estudar ações que viabilizem a regularização de imóveis no município de Alumínio. Parágrafo único. Todos os atos praticados pela comissão ficam convalidados. Artigo 2º. A comissão deverá apresentar o relatório de conclusão de trabalho em 360 dias. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução dessa resolução serão cobertas com dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 21 de agosto de 2013, doutor Alexandre Rogério Amaral. Justificativa. Tendo em vista o decurso do prazo da referida comissão e observando a necessidade da continuidade dos estudos propostos, justifica-se a necessidade da reabertura dos trabalhos. Conto com o apoio dos nobres edis na aprovação desta propositura. Doutor Alexandre Rogério Amaral,
vereador. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, parecer 196/2013. Em análise referido ao projeto, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, essa comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário, ao parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, 28 de agosto de 2013, Augusto Canto de Campos, presidente, Paulo Roberto da Silva, membro, e Raimundo Azevedo Ferreira, membro. Coloco em discussão o projeto de resolução 22 de 2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Projeto de resolução 22 de 2013, aprovado por 8 votos. Discussão única da moção 15 de 2013. Aplauso ao vereador José Carlos Camargo, da Câmara Municipal de São Roque. Solicito ao secretário vereador Eduardo da Delegacia que faça a leitura da moção. Moção 15 de 2013. Aplauso ao vereador José Carlos Camargo, da Câmara Municipal de São Roque. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, de 26 de agosto de 2013, foi empossado na Câmara Municipal de São Roque o vereador José Carlos Camargo. José Carlos Camargo já cumpriu o mandato de vereador na vizinha Estância Turística de São Roque, no período de 2001 a 2004, tendo demonstrado ser um excelente parlamentar, inclusive tendo mantido parcerias com vereadores da Câmara Municipal de Alumínio. Com a certeza de que será o mesmo idealista e batalhador pelas causas de São Roque, do povo daquele município, é que manifestamos moção de aplauso ao vereador José Carlos Camargo, da Estância Turística de São Roque. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 27 de agosto de 2013, Geraldo Atleta, vereador. Augusto Canto, vereador. Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Coloca em discussão a moção 15 de 2013. Em discussão. Peço a palavra. Pois é, vereador. 15 minutos com a parte. Na verdade, caríssimo, é muito mais até para convidá-los a assinar essa propositura, deixar em aberto para os nobres colegas, até por se tratar de alguém que sempre esteve aqui nessa Câmara Municipal, até por força de sua esposa ter trabalhado conosco aqui também, era redatora de atas, e acabou tendo um vínculo aí conosco, enquanto ele, principalmente quando ele tinha o mandato de vereador. Até aquela pérola do alumínio que podia brilhar, mas também ele derrete, inclusive foi ele que fez esse pronunciamento naquelas ocasiões, né? Então nós queríamos mais que convidá-los a assinar tal propositura. Era isso que nós queríamos dizer, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão a moção 15 de 2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Moção 15 de 2013, aprovada por 8 votos. Discussão única do requerimento 270 de 2013. Solicito ao secretário vereador Eduardo da Delegacia a fazer a leitura do requerimento. Requerimento 270 de 2013, excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores. Requeremos a prorrogação por mais 12 meses do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Estudos, criada pela Resolução 330 de 2013, de 5 de 3 de 2013, e nomeada pelo ato da Presidência 8 de 2013, de 5 de 3 de 2013, destinada a levantar medidas necessárias para solucionar os problemas de esgoto existentes no bairro Granja Modelo. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 22 de agosto de 2013, Eduardo Gomes de Paula, presidente geral da Atleta de Oliveira Campos, relator, Ana Paula Neto Marquete, membro, Renato Yoshio, membro, Raimundo Azevedo Ferreira, membro. Lido, presidente. Coloco em discussão o requerimento 270 de 2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Requerimento 270 de 2013, aprovado por 8 votos. Discussão única do requerimento 271 de 2013. Solicito ao secretário, vereador Eduardo da Delegacia, que faça a leitura do requerimento. Requerimento 271 de 2013, excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, requeremos a prorrogação por mais 12 meses do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Estudos, criada pela Resolução 331 de 2013 e nomeada pelo ato da Presidência 9 de 2013, destinada a levantar medidas necessárias para solucionar os problemas de trânsito de alumínio. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 22 de agosto de 2013, Renato Yoshio Watanabe, presidente, Eduardo de Mello, relator, Paulo Roberto da Silva Beto, membro, Geraldo Atleta de Oliveira Campos, membro. Lido, senhor presidente. Coloco em discussão o requerimento 271 de 2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Requerimento 271 de 2013, aprovado por 8 votos. Discussão única do requerimento 272 de 2013.
Solicito ao secretário vereador Eduardo da Delegacia fazer a leitura do mesmo. Requerimento 272/2013, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requeremos a prorrogação por mais 90 dias do prazo de funcionamento da comissão especial criada pelo decreto 88/2013, nomeada pelo ato da presidência 13/2013, destinada à investigação de fato determinado, consistente na contratação de serviços da empresa Hermes Alex do Vale Eireli CNPJ, aqui descrito, especialmente a forma de contratação, os responsáveis, valores e condições, além da execução do contrato. Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 22 de agosto de 2013, Eduardo Gomes de Paulo, presidente, Eduardo de Mello, relator, Renato Ishio Watanabe, membro, Augusto Cândido Campos, membro, e doutora Ana Paula Neto Marquete, membro. Lido, presidente. Coloca em discussão o requerimento 272/2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Requerimento 272/2013, aprovado por 8 votos. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrado. Uma boa noite a todos.